Olá, você está no canal Investe Fácil. Meu nome é Gabriel Sakakibara e eu venho trazer uma provocação para você. Você já pensou em ser um banco? Não está entendendo nada do que eu estou falando? Então, vamos aprender? Os bancos estão tendo os maiores lucros da história ano após ano. Mesmo no momento de pandemia, pode ter havido um pouco de redução na margem de lucros, mas eles estão se apresentando de forma sempre crescente. Enquanto as pessoas estão sem ter o que comer, tendo que pegar comida do lixo e resto de ossos, os bancos não param de ter lucros. E aí vocês me perguntam, qual que é a fonte de lucro dos bancos? Eu vou falar para vocês, é uma questão muito simples. Primeiro, os bancos praticamente não possuem risco, sabe por quê? Porque o dinheiro que eles utilizam para emprestar, esse dinheiro, a maior parte não é deles, esse dinheiro é teu. É o dinheiro que você deixou na conta corrente, é o dinheiro que você deixou na poupança, é o dinheiro que você investiu naquele CDB ruim. E o que eles fazem com esse dinheiro? Eles produzem a escravidão financeira. O que é escravidão financeira? Imagine comigo aqui. Você pegou R$ 1.000 emprestado junto ao banco, tá? E você começou a pagar. E você estava pagando até que você teve um momento de dificuldade financeira e você não conseguiu pagar. Por você ter parado de pagar, incidiram juros e a sua dívida aumentou. E aí, você já havia pago R$ 2.000. Só que, quando você olhou, a sua dívida já estava valendo R$ 10.000. E aí você diz, banco, eu não tenho como pagar isso. O que a gente pode fazer? E o banco, muito bonzinho, chega para ti e fala, tudo bem, vamos fazer assim, renegociamos, eu vou te perdoar 80% dessa dívida e você só vai ter que me pagar R$ 2.000. E você fica muito feliz com essa proposta e aceita. E você vai lá e paga esses R$ 2.000. E qual que é a situação final? Você pegou R$ 1.000 emprestado, pagou R$ 4.000 e o banco vai dizer que ele teve um prejuízo. Por quê? Porque ele tinha a expectativa de receber R$ 10.000. Só que ele acabou tendo que perdoar aí 80% dessa dívida que ele tinha. Vocês estão achando que é exagero da minha parte? Então, vamos fazer aqui uma comparação de quanto o banco te paga e quanto ele cobra de ti. Mas para isso, vamos pegar aqui alguns dados desse ano. A gente estava, por exemplo, com a Selic a 6,25%. Quando a Selic estava com esse valor, a poupança rendia 4,38% ao ano. Então, se seu dinheiro estiver na conta corrente, quanto que o banco te paga? Nada. E se o seu dinheiro estiver na poupança? Ah, não, aí ele vai te pagar 4,38%. Isso te parece bom? Vamos comparar com a inflação? A inflação, até setembro de 2021, estava a 10,25% ao ano. Ou seja, só do seu dinheiro estar parado na poupança, ele estava desvalorizando 5,87% ao ano. Mas tudo bem, ainda assim, vamos calcular qual foi a sua margem de ganho. Vamos imaginar que você pegou e deixou na poupança a 4,38% ao ano um valor de R$ 10.000 investido por 5 anos. Qual que vai ser o seu lucro no final disso? Tem alguma ideia? Vou mostrar para vocês. Vai ser 12.390. Ou você ganhou aí R$ 2.390. Te parece bom, né? Mas agora a gente tem que fazer a outra conta, ver quanto o banco te cobra. E para isso a gente vai atrás de uma outra reportagem, mostrando aqui que os bancos e financeiras cobram juros de até quase 1.000% ao ano, tá? Então, vamos fazer uma continha disso? Mas para fazer essa conta, eu vou chamar vocês aqui para imaginarem uma situação. Vamos pensar que você estava com uma dívida ali que você se lembrou de última hora que você tinha que pagar. E naquele desespero você não estava com dinheiro na tua conta corrente, mas você lembrou que naquele outro banco que você nem usa, você tinha R$ 10.000 guardado na poupança. E você entra correndo no aplicativo. E aí o que você faz? No desespero de pagar com pressa, você pagou com dinheiro da conta corrente e não da poupança. E aí, como aquele banco é um banco que você não usava, você só tinha o dinheiro guardado lá, você esquece de acessar e fica sem ver. E se passam 5 anos. E aí você recebe uma ligação dizendo que você está com uma dívida ali no seu cheque especial. E você, mas como assim? Eu tinha dinheiro na minha poupança. E aí você pensa, eu sem querer me atrapalhei naquele dia. Em vez de pagar com dinheiro da poupança, eu paguei com dinheiro da conta corrente. Mas não tem problema, por quê?
Eu tirei 10 mil da conta corrente, mas eu tinha 10 mil na poupança. Então, o rendimento da poupança vai ser menor que o da conta corrente. Mas ele deve ali mais ou menos se compensar, né? E aí você vai ver sua conta. Só que quando você faz as contas, você vê que o seu juro pago é de 996% ao ano. E aí você ficou 5 anos sem pagar essa dívida. Você tem ideia de qual será o tamanho da tua dívida? Não tem? Vou te deixar pensar. Pensou? Chutou um número? Falou em voz alta aí? Vamos ver se você acertou. É esse valor que está aqui na tua tela. Não entendeu o que isso quer dizer? Eu vou facilitar para ti. Isso é mais de 1 bilhão e 500 milhões. Sim, isso mesmo. Você pegou 10 mil reais emprestado. Em 5 anos, você estava devendo mais de 1 bilhão e 500 milhões. Você tem noção de quanto que é isso? Dá uma olhada no valor dessas empresas aqui. Você poderia comprar todas elas. A Porto Belo, Eternit, Bombril, Forja Tauro, Saraiva. Se você comprasse todas elas, você só teria gasto o valor de 1 bilhão 292 milhões. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda sobraria 300 milhões para você comprar um pastelzinho no final de semana. E agora que você está surpreso com essa situação, você me pergunta como que essa mágica acontece. Eu te digo, essa mágica tem nome, se chama juros compostos, galera. Só que antes de te explicar o que é os juros compostos, eu vou te explicar o porquê dos juros. Os juros têm um motivo chamado custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Vamos supor que você empresta um dinheiro para um amigo teu e ele promete que vai te pagar ano que vem. Só que nesse meio tempo aparece aquele carro que tu queria comprar em promoção e você pede para ele, por favor, me devolve o dinheiro para comprar esse carro que é o sonho de consumo meu. E aí ele diz assim, eu prometi que eu vou te pagar no que vem, eu já gastei todo o dinheiro, eu não tenho como te pagar agora. Então você perdeu a oportunidade de comprar o carro que você queria. Isso é o custo de oportunidade. E qual que é o menor custo de oportunidade de um governo? É você investir em um título de dívida pública. Por quê? Porque um título do governo é chamado o título de menor risco de uma sociedade, tá? Lembrando que menor risco não significa risco zero. Então, quais são aí os 3 motivos que a gente tem para cobrar juros? Primeiro, o custo de oportunidade, que eu já expliquei o que é. O segundo é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É a chance de você tomar o calote, é a chance de alguém não te pagar. E o terceiro motivo é a inflação, porque a nossa moeda, quando temos a ação da inflação, ela desvaloriza a cada dia. Então, os juros é uma forma de te proteger da inflação. E qual que é a diferença entre os juros simples e os juros compostos? A explicação mais simples que vocês vão encontrar por aí é essa. Juros simples é o que ocorre nos Estados Unidos e juro composto é o que ocorre no Brasil. Mas isso é uma simplificação. Vamos ver uma definição um pouco melhor? Juro simples é aquele que ocorre somente sobre o valor inicial. E o juro composto é aquele que ocorre sobre o valor inicial e sobre o valor que rendeu ao longo do tempo. É o chamado juros sobre juros. Olhando essa tabela aqui, a gente percebe que se você tiver um apartamento no valor de 100 mil reais e você aluga ele a 0,5% do valor do apartamento, isso dá 500 reais por mês. Numa situação de juros simples, ao final de um ano, você vai ter ganho 6 mil reais, tá? Agora vamos comparar com a situação de juro composto. Você achou um investimento que te rende os mesmos 0,5% ao ano, só que é de juro composto. Então, ao final de um mês, vai ter te rendido 500 reais. Mas ao final do segundo mês, ele vai ter rendido os mesmos 500 reais, que é o valor, o 0,5%, em cima dos 100 mil. Mas vai te render mais R$ 2,50, que é o 0,5% em cima dos 500 reais. Percebem? No terceiro mês, vai te render 505, no quarto, 507. E assim sucessivamente. Ao final de 12 meses, você vai ter R$ 167 reais a mais do que uma situação de juros simples. Mas aí você vai me dizer, R$ 167 reais em um ano, isso nem dá diferença. Então, vamos olhar essa outra tabela aqui. Ao final de um ano, dá só R$ 167 reais de diferença. Mas, ao final de 5 anos, a diferença já subiu para quase 5 mil reais. E se a gente prolongar o prazo um pouquinho? Ao final de 10 anos, temos quase 22 mil reais de diferença. Ainda te parece pouco? Vamos aumentar o prazo. Ao final de 20 anos, você vai ter mais de 110 mil reais a mais. E ao final de 30 anos, você quer chutar qual que é a diferença? Não sabe? Eu vou te falar.
dá mais do que o dobro. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos. E como que a gente pode acessar os juros compostos? Investindo, galera. E o que é investir? É aplicar os seus esforços, recursos e tempo a fim de obter algo. Mas vocês me perguntam, por que investir? Dois motivos básicos. O primeiro, evitar as perdas com a inflação e depois multiplicar os nossos recursos usando os juros compostos ao nosso favor. Mas para a gente entender melhor a nossa conversa sobre investimentos, a gente tem que entender o que são tipos de patrimônio. E aí eu posso dizer para vocês, existem basicamente dois tipos de patrimônio. O primeiro é o que a gente chama de patrimônio passivo e o segundo a gente pode chamar de ativos. O que são passivos? Passivos, galera, é aquilo que te gera status, tá? Isso aqui é uma forma que eu tenho de falar para vocês para tornar mais claro, que vocês possam entender com mais facilidade. O que é que te gera status? É aquilo que te faz parecer mais rico. Quando você compra aquele relógio caro, aquele carrão do ano, aquele imóvel em um bairro nobre, tá? Tudo isso faz você parecer que você é mais rico, mas na verdade você pode ter ficado mais pobre, sabe por quê? Porque esse carro e essa casa podem estar parcelados em muitos anos, fazendo você pagar uma enorme quantidade de juros. E até que você quite essas dívidas, esses bens não são seus. Então eles são passivos. Sabe por quê? Porque mesmo depois de você quitar, você precisa de dispor de dinheiro para a manutenção da casa, para a manutenção do imóvel. Então tudo isso torna esses bens passivos. E o que são ativos financeiros? Ativos são aqueles bens que geram patrimônio, que geram riqueza para você. Sabe o que isso quer dizer? É aquilo que te faz ficar mais rico. Vamos dar uma olhada aqui em como as diferentes classes sociais aplicam o seu dinheiro. Quando a gente compara aqui pobres, ricos e classe média, tá? Primeiro, os recursos que cada uma dessas classes possuem. Os pobres vão possuir algum tipo de emprego ou renda. A classe média geralmente também vai possuir somente emprego ou renda. E os ricos vão possuir emprego, renda e ativos. Quando a gente está falando, por exemplo, de gastos, como que cada uma dessas classes se comporta? Os pobres vão gastar praticamente tudo que eles ganham com despesas essenciais, porque eles possuem pouco rendimento, geralmente uma má administração dos recursos. E a classe média, ela vai gastar muito daquilo que ela ganha com despesas essenciais. E já os ricos vão gastar muito pouco, porque eles têm muitos recursos e muito patrimônio. E com os excedentes, o que cada uma dessas classes faz? Os pobres, pessoal, geralmente, eles não vão gerar excedentes. Eles não vão possuir nada sobrando, porque eles vão gastar todos os recursos que ele tem. E muitas vezes ainda vão gerar dívidas. E a classe média, o que é que eles fazem? A classe média, geralmente, gera mais dívidas. Por quê? Porque ela está buscando comprar passivos, ou seja, buscar patrimônios que fazem ela melhorar seu padrão de vida. E já os ricos vão utilizar parte desse recurso excedente que eles possuem para adquirir mais ativos, com o intuito de quê? De produzir mais renda. E aí, então, vocês me perguntam, como que eu posso fazer para multiplicar meus recursos? A gente tem, basicamente, duas maneiras. A primeira delas é trabalhar ativamente. Só que isso tem um problema. Você tem que trocar o seu tempo por dinheiro. E como a gente sabe, o nosso tempo é limitado. Então, os nossos lucros que a gente pode obter dessa forma também são limitados. Mas, para nossa sorte, existe uma outra forma, que é o quê? Através do nosso patrimônio, é obter renda de forma passiva. E como isso pode acontecer, pessoal? A gente pode botar o nosso patrimônio para trabalhar por nós. E o que é que isso quer dizer? Que as nossas formas de ganhar dinheiro também vão ser ilimitadas. Então, pessoal, na primeira parte desse vídeo, vocês viram qual que é a origem do lucro dos bancos, como é produzida a escravidão financeira, qual que é a diferença dos juros simples e dos juros compostos, quais são os tipos de patrimônio. E se você quer continuar aprendendo sobre investimentos, acompanhe o nosso próximo vídeo. Deixe seu like se você gostou, se você não gostou, deixe seu dislike, mas pode também deixar suas perguntas e sugestões para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo, beleza? Valeu então, te aguardo no próximo vídeo.